Amigos do canal Calcio Parlato, estamos aqui novamente. Vocês podem acreditar ou não, mas estamos aqui para falar de seleção italiana. Mas, André, campeonato, Série A, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Torino, Fiorentina. Cadê? Cadê? Calma, meus amigos, eu sou mais impaciente do que vocês, mas dessa vez o assunto mexe um pouquinho com aquilo que a gente gosta muito. Sim, a partir da Gazeta, retomando nossos hábitos, né, finalmente, a partir da Gazeta que fala de um plano nacional, aqui já na página 6 e na página 7, e mais ainda, na página 9, em Catar, de todo jeito. Aqui, vamos por ordem, se pensa numa hipótese de adiar uma rodada do campeonato italiano, a véspera, em março, do playoff, previstos para poder escolher quais são as 3 seleções que se juntarão em Catar. Em março, Mancini praticamente teria pouquíssimos dias para juntar os seus jogadores e tentar a escalada a essa que parece uma empresa muito difícil. Veremos nos próximos dias quem serão nossos adversários. Bom, existe essa possibilidade? Praticamente não, porque tem um calendário absolutamente obrigatório que não dá muitas chances, né? E aqui, justamente, se fala da risposta, né? Do lado Gabriel Gavina, presidente da Federação Italiana Gioco Calcio, e do outro Paolo D'Alpino, che è o presidente da Liga da Serie A. Existe, portanto, a possibilidade de adiar, é complicadíssimo, né? Aqui, né, como fala impossível, né? Inclusive, essa rodada do dia 20 de março tem Roma-Lazio, né? Não é coisa para pouco, e temos Inter e Fiorentina, ou seja, são partidas, todas são importantes, evidentemente, mas algumas que podem, de fato, criar algum problema, sobretudo se continuar bastante acirrada a luta para o campeonato, chegar em março com poucos meses para o campeonato acabar, isso de fato pode ser complicado em termos de adiar. Pode mudar um pouco o programa, pode mudar um pouco também o resultado final. Então, existem pouquíssimas margens para fazer essa manobra. Mas, do outro lado, né, vamos analisar aquilo que, como se fala aqui na página 9 da Gazzetta dello Sport, aqui inclusive a foto que vocês estão vendo aqui é a foto no momento do apito final do jogo, em 2017, em San Siro, a Milão, quando a Suécia arranca assim o passe para o Mondial na Rússia, Mondial da Rússia, que foi, evidentemente, depois de muitos anos, não viu a presença da seleção italiana. Do ponto de vista de dinheiro, parando puramente em dinheiro, existe a possibilidade efetiva de ser algo dramático? Não. A Federação Italiana, a Gioco Calcio, tem contratos bastante sólidos, tem um bom appeal. O que é o grande problema, novamente, vai ser por cima dos clubes. Por quê? Porque o Mundial é uma vitrine. E a maioria dos jogadores que jogam na seleção italiana são jogadores que jogam no campeonato italiano, que é
uma das seleções, junto com a Espanha, talvez, que tenha mais esse tipo de característica. São poucos os jogadores, né? Donnarumma, Verratti, Jorginho, Emerson Palmieri, mas uma boa fatia, né? Vamos pensar na zaga, por exemplo, vamos pensar no ataque, Insigne, Chiesa, o Immobile, vamos pensar nos jogadores do Sassuolo, vamos pensar no meio de campo, Locatelli, Cristante, são jogadores que compõem a seleção italiana e que, portanto, se beneficiariam de uma vitrine no campo durante a Copa do Mundo. Essa vitrine significa o quê? Valorizar mais o parque do jogador, o plantel dos jogadores. E 2 anos seguidos sem isso é algo que preocupa bastante. Preocupa a questão da imagem, preocupa a questão do futuro, em relação a uma geração de jovens que não vai ver, não vai assistir sequer a Copa do Mundo. Jovem de 12, 13, 14 anos, que hoje tem 18, e que 4 anos atrás tinham 14, que quando tinham 10 anos, talvez não se interessavam tanto assim em ver a Copa que aconteceu aqui no Brasil. Né? Depois, na Rússia, não teve e não vai ter no Catar, ou seja, de 10 anos vai para 22 anos. E nesse meio tempo, quantos outros interesses esses jovens tiveram ou possam ter? Então, é importante, de um lado, os clubes fazerem alguma coisa para a seleção aumentar suas chances de passar dos playoffs, isso de um lado. De outro lado, os clubes estão dando muito. Em termos de lesões, é uma catástrofe. E aí, claro, tem a questão da pandemia, que ainda acabou comprimindo os calendários, e isso não podemos imputar com certeza a seleção italiana. Mas é evidente que essa superficialidade com a qual foi tratado esse assunto de passar, né, achando que, como o próprio Mancini disse na coletiva de imprensa depois do jogo contra a Irlanda, achamos que, ganhando o caneco, a gente estaria qualificado automaticamente para a Copa do Mundo. Mas não existe isso. Não existe. E como não existe, somente na cabeça dele, dos jogadores deles, mas talvez de muita imprensa, talvez de muitos torcedores, tinha a certeza que a seleção italiana estaria em Catar. Agora, as probabilidades são poucas, o medo é muito, não é só uma questão econômica, mas é uma questão de imagem, é uma questão de valor de jogadores. Então, é um momento de reflexão, é um momento em que todo mundo teria que fazer um sacrifício, mas do ponto de vista logístico, estritamente logístico, não existe intervalo. Só vai existir em janeiro um período em que vai ter as qualificações sul-americanas e não serão necessárias fazer as qualificações evidentemente na região europeia, que já aconteceram. Então, em janeiro, esse período pode ser dedicado a um encontro, um amistoso, a fazer aquilo que se chama de stage. Né? Evidentemente, nem todos os clubes, sobretudo os clubes que não são italianos, são obrigados a liberar seus jogadores. Nesses casos, né, precisaria fazer uma pressão diplomática, mas, sobretudo, não seria possível nessa data, por exemplo, em janeiro, que é uma data morta, marcar nenhum encontro, nenhum jogo do campeonato italiano, porque, de qualquer forma, os jogadores sul-americanos não estariam. Aí prejudicaria, evidentemente, os times que mais jogadores sul-americanos têm. Então, é um imbróglio belo, grande. Né? Tudo a partir de muita soberba, de muita de muito se achar já ganhadores de alguma coisa, sendo que as palavras do Mancini, quando ele foi nomeado para ser o
commissario tecnico, fala-se in italiano, da seleção italiana, ele disse: não podemos pensar em ganhar alguma coisa de imediato. Veja, Campeonato da Europa, Copa da Europa. Mas faremos de tudo para sermos competitivos em Catar. Ou seja, esse era o objetivo. E, no meio do caminho, essa vitória da Copa Europa, que nós, italianos, festejamos, celebramos, esquecendo, como eu disse no vídeo de ontem, da muita sorte, do componente sorte, né? Pelo menos 30%, sobretudo contra a Espanha, contra a Áustria e contra ou seja, tirando a fase de grupo, a Itália, de fato, teve uma mãozona da famosa deusa vendada, ou seja, a sorte. Veremos aí se a sorte quer, se a sorte vai querer que a Itália abrilhante, né, por ser uma seleção histórica, afinal das contas, são uma quantidade relevante de Copas do Mundo ganhas na sua história, ou se, de fato, sem sorte, possivelmente, a gente vai ter que passar por mais um vexame. A ver, mas espero, agora sim, né, a partir de amanhã, novos vídeos, sobretudo, começando a preparar os grandes jogos que vêm por aí. Continue seguindo a gente, continue divulgando o nosso trabalho, estaremos voltando com as nossas lives, estaremos voltando com a interação máxima com todos vocês que seguem e gostam do nosso trabalho. Tchau, pessoal. Até a próxima.